Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, é importante que vocês tenham um lugar de estudo adequado, tá bom? Ou seja, um lugar mais silencioso, né, na casa de vocês, para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá? E além disso, é importante que vocês tenham todo o material que vocês vão precisar perto de vocês, tá bom? Enfim, a aula de hoje de geografia, continuando, né, o conteúdo que a gente estava trabalhando, é sobre o México agora, tá bom? Então a gente já viu na aula passada a Argentina, né? E agora a gente vai estudar vai conhecer, né, um pouco mais sobre o México. E na aula seguinte, né, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Brasil, né, claro, nesse aspecto de nação emergente, tá bom? Enfim, então, né, vamos lá, né, o espaço geográfico mexicano. O que a gente pode falar, assim, do espaço geográfico, né, do México? O México, gente, ele é muito conhecido pela civilização azteca, né? Uma civilização pré-colombiana, né? Antes da conquista desse território americano, né? E é uma civilização que ficou conhecida, né, por ser uma civilização guerreira e também pela organização em cidades e estados, né? Enfim, mas além disso, a gente pode dizer que o México ele é o terceiro país em área territorial, né? Ficando atrás apenas do Brasil e dos Estados Unidos, né? Enfim, em termos de extensão territorial, né? Então o México também é bem grande, né? Inclusive o México ele já foi muito maior do que ele é hoje, né? Por quê? Porque ele teve uma parte do território perdido, né? Cedido, na verdade, para os Estados Unidos, né? Mais ou menos no século XIX, tá bom? Então o que aconteceu basicamente? Alguns colonos americanos, né? Claro, incentivados, né, pelo Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos, né? O que aconteceu? Eles resolveram povoar ali um território mexicano, né? Que é o que hoje seria o Texas, tá? A região do Texas. E aí eles povoaram aquele território mexicano. Então o que acontece? Depois de um tempo, eles se tornaram uma república independente, né? E eles queriam ter o território anexado aos Estados Unidos, ok? Então, houve ali um conflito, né, entre o México e os Estados Unidos, né? Por conta disso, dessa anexação. E também por conta da existência de petróleo, né? Então aquela região é uma região que tinha petróleo. Então os Estados Unidos, né, sabendo disso, ele quis, né, quis anexar esse território mais ou menos em 1945, tá bom? E aí então teve esse conflito, né, entre o México e os Estados Unidos, que acabou num tratado, né, em 1948, 3 anos depois dessa tentativa de anexação. Né. E aí nesse tratado ficou combinado, né, que esses territórios, não só o território do Texas, como outros territórios, né, como Nevada, Califórnia, né, enfim, esses territórios que hoje fazem parte dos Estados Unidos, eles foram cedidos pelo México em troca de 15 milhões de dólares, no caso, né? Então ele vendeu o território, né, bem dizer. E um tempo depois, né, mais ou menos 5 anos depois, eles fizeram um novo tratado em que o México também cedia mais territórios para os Estados Unidos, né? Em troca de 10 milhões, tá bom? Então ele vendeu mais um pouquinho de território, tá? Enfim, né? Aqui está o mapa político do México, então para a gente conseguir visualizar, né? E aí a gente percebe que ele realmente tem fronteira, né, com os Estados Unidos, enfim, além dos países caribenhos, né? E aí, gente, esse território, essa fronteira foi delimitada justamente por isso, né? Depois desses territórios cedidos, tá bom? Porque antes o México era muito maior, tá? Ó, aqui seria mais ou menos, né, todo o território que o México perdeu, né, que o México vendeu, no caso, tá bom? Então, assim, esse em verde seria os Estados Unidos, o que era os Estados Unidos, né? E esse meio rosado aqui seria o território, né, que era do México, só que agora não é mais, né? Agora pertence aos Estados Unidos, tá bom? Então perceba que é uma quantidade considerável, né, do território, tá? Enfim. E aí falando, né, continuando a falar um pouquinho mais sobre o território mexicano, uma coisa que se destaca é a posição geográfica, né, do México. Por quê? Porque ele está ali a leste do Mar do Caribe e a oeste do Oceano Pacífico, né? E isso faz com que, claro, aliado à diversidade de altitudes que ele tem, né, que tem um relevo mais montanhoso e também tem um relevo mais baixo, né, que seria a região de planície, aliado a essa diferença de altitude, a gente vai ter ali um clima muito variado, né, no território mexicano, né? Inclusive isso faz com que tenha uma diversidade ambiental também variada, tá? Enfim, e aí a gente pode considerar 3 grandes porções, né, do território mexicano, né? Seria a costa oriental, né, a costa ocidental e o Planalto do México, né, que está ali no meio, né? Então a gente tem costa oriental, costa ocidental e no meio o Planalto do México, tá bom? Bem simples, né, de entender, né? E aí então a gente vai olhar um pouquinho mais sobre esse espaço natural, tá, do México. Antes de qualquer coisa, né, o mapa físico do México para a gente conseguir se orientar, né? Então a gente consegue ver, ó,
O que está mais amarronzado seria um relevo mais com altitude mais elevada, tá bom? Então, um relevo mais de planalto, mais montanhoso, tá? E o que está de verde seria a região de planície, né? Com um relevo mais baixo. Então, a gente percebe que tem a costa oriental, né? Enfim, a costa que está perto do Golfo do México, né? Porque aí está em inglês, mas dá para entender, né? E o Oceano Pacífico, né? Que seria a outra costa, tá bom? E aqui no meio seria o Planalto, tá? O Planalto do México. Então vamos lá, né? A costa oriental é a parte que está na área do Golfo do México, né? E vai até a península de Yucatán, né? Então, né? Essa parte que está perto do Golfo do México, aí vocês veem que tem tipo um pedaço de território assim, né? Invadindo o Golfo do México. Isso a gente chama de península, tá bom? Enfim, e aí ela é constituída por vastas planícies, né? A gente viu, né? Tá pintadinho de verde. Então, são vastas planícies banhadas pelo Golfo do México, né? Pelas águas do Golfo do México, tá bom? E aí, gente, essa região, ela é atingida pelos ventos úmidos do Atlântico, né? O Oceano Atlântico, ele tá levando para essa região ventos, né? Enfim, e esses ventos úmidos são importantes para manter um clima ali, um clima tropical úmido, né? Que ele é muito chuvoso, tá bom? Enfim, e aí na Península de Yucatán, né, que eu tinha mencionado, é uma península muito conhecida, gente, pelos cenários paradisíacos, né, enfim. Então todo aquele cenário que a gente tem na nossa cabeça, né, com lindas praias, enfim. Então essa península é muito conhecida por isso, tá? Mas não só por isso, né? Ela tem uma floresta tropical ali, uma floresta tropical mais antiga, né? Que essa vegetação antiga, ela remete muito à civilização maia, né? Porque ali foi onde a civilização maia cresceu, evoluiu e decaiu também, né, gente? Enfim. E além disso, né, além de tudo isso, essa região também, quando as águas do Caribe se aquecem, né, quando essas águas que estão perto dessa região, elas se aquecem mais ou menos entre o final do verão, né, e o início do outono, claro, em relação ao hemisfério norte, tá bom? É o que acontece, pode ser que surja furacões, tá bom? É muito comum, essa região também é conhecida pelo surgimento de furacões, tá? Justamente por isso, né? Pelo esse aquecimento das águas do Caribe, né? Que vai fazer com que tenha ali uma diferença de pressão, né? Enfim. Ó, aqui seria um mapa indicando nessa península de Yucatán, né? E aqui seria uma imagem de um retrato, na verdade, da civilização maia, né? Que eles faziam essas pirâmides, e essas pirâmides tinham bases quadriculares, né? Como se fossem bloquinhos em cima do outro, né? Bloquinhos quadrados em cima do outro, enfim. Isso você estudou melhor em história, né, gente? Aí, né, pra gente continuar, a gente tem o Planalto do México, né, ou também chamado de meseta, tá bom? Que é a região que está no meio, né, então ela está localizada ali na porção central do território, tá bom? E aí, gente, essa região, ela é cercada, na verdade, por duas cadeias montanhosas, tá? Que são paralelas, né? A linha da costa seria a Serra Madre Ocidental e a Serra Madre Oriental, tá? Que na verdade são prolongamentos das montanhas rochosas, né? Vocês lembram quando a gente viu o mapa do relevo da América inteira, não é? A gente percebeu que tem uma cadeia montanhosa ali em cima e se estende pelo todo o continente, né? Quando está na América do Sul, a gente vai chamar de Cordilheira dos Andes, né? Quando está lá na América do Norte, a gente vai chamar de montanhas rochosas, enfim. E no México, ela também chega no México, né? E vai receber esse nome de Serra Madre Ocidental e Serra Madre Oriental, né? Como se as montanhas rochosas se dividissem, tá bom? E aí é uma região com elevadas altitudes, né? A gente viu no mapazinho, né? Tá mais pintado. Isso faz com que tenha climas amenos, né? E temperaturas refrescantes até, tá? Mais ou menos 20 graus Celsius, tá bom? Só que o que acontece? É uma região que as chuvas são escassas, tá bom? E faz com que tenha uma vegetação mais seca, né? Geralmente a vegetação estética, uma vegetação mais seca. Mas por que isso acontece? Porque a elevada altitude, ela vai impedir a passagem desses ventos úmidos. Beleza, a gente viu que o Oceano Atlântico está levando o vento úmido. E do outro lado tem o Oceano Pacífico, né? Então será que não deveria ser uma região úmida? Não, porque como tem uma altitude muito elevada, ou seja, um relevo muito elevado, os ventos úmidos eles não chegam nesse relevo, tá bom? Relevo muito elevado. E aí faz com que nesse relevo, né, que essa região seja uma região seca, tá bom? Enfim, só que ao sul, né, além de tudo isso, a gente vai ter ali uma região em que tem uma predominância de vulcões, né, vulcões ativos, inclusive, tá? Seria mais ou menos onde tem essa delimitação, né, onde se encontra ali a costa ocidental e a oriental, tá?
Enfim, aqui seria mais ou menos, né, uma foto do como seria essa vegetação seca, tá bom? E a região montanhosa, né, a gente consegue identificar ali os planaltos, tá? E aí a costa ocidental, né? Aqui o nome já está falando tudo, né? E a costa ocidental quer dizer que ela está na região mais oeste, né? E ela é banhada pelo Oceano Pacífico, tá bom? E aí, gente, é um relevo com pequenas planícies, né? Tem algumas planícies, só que tem muitas áreas montanhosas, né? Ó, e elas vão chegar, inclusive, até as águas do mar, né? E além disso, tem uma passagem da corrente marinha fria da Califórnia, né? Que é uma corrente marinha que ela vem da Califórnia e ela é fria, né? Isso faz com que ela seja fria e seca, na verdade, né? Isso faz com que crie ali um deserto, né? O deserto de Sonora, tá bom? Então eu vou voltar aqui para a gente ver esse mapa aqui, ó, né? Que o mapa eu tinha mostrado. Observem que essa região mais a oeste, que é a região que está banhada pelo Oceano Pacífico, ela tem ali uma região verde, né, que seria as planícies. Porém, ela também tem uma região mais amarronzada, né, que seria a região montanhosa. É como se esse planalto central estivesse se expandindo e estivesse invadindo essa costa também, tá bom? Então, é uma região que tem planícies e, além disso, tem algumas montanhas, tá? Diferentemente da outra costa, né, que a gente consegue ver que está tudo verdinho, né, que só tem planícies, tá bom? Enfim, né? Entendido isso, vamos para o espaço social mexicano, tá bom? Então vamos começar falando da população, né? A população absoluta seria a quantidade de habitantes total, né, que existe no México, é em torno de 127 milhões, né, de habitantes. A densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ou também chamado de população relativa, tá bom? É em torno de 65,3 habitantes por quilômetro quadrado, né? O que significa que, mais ou menos, né, o que deveria ser cada quilômetro quadrado, deveria ter mais ou menos 65 pessoas, né? Enfim, é uma média. Aí o que acontece? A gente percebe que a população mexicana ela é muito concentrada na porção central, né, que seria esse planalto do México, né? Por incrível que pareça, né? Geralmente a gente percebe que nos territórios, né, nas nações, enfim, a população tende a se concentrar mais na região litorânea, né? Principalmente por conta do clima, que é mais tropical, enfim, mais úmido. Só que aqui não, né? Curiosamente, essa população é mais concentrada na região do Planalto, né? Planalto do México, que é logo no meio. Aí o que acontece? Quando a gente vai olhar os indicadores sociais, né, do México, a gente percebe que são relativamente altos, né? Relativamente elevados. Por exemplo, o IDH é 0,7, né, 0,762. E a gente lembra que o IDH ele varia de 0 a 1, né? Então, quanto mais próximo do 1, melhor é, na verdade, né? Enfim, então é até um IDH alto, né? Enfim, né, considerando o contexto, né, considerando a localização, enfim. Expectativa de vida, 76,8 anos, né, quer dizer que mais ou menos uma pessoa mexicana vive até 76 anos, tá bom? 76, 77, enfim. Mortalidade infantil, né? A cada 1.000 nascidos, a gente tem ali cerca de 12,23 crianças mortas, né? O que também é um indicador bom, né? Quer dizer que está uma mortalidade menor, né? Uma mortalidade não está tão grande assim, beleza? E aí, ó, taxa de alfabetização, né? Que é até surpreendente, né? Para um país de nação emergente, 94,55, e taxa de urbanização, né? Também é um indicador interessante, né? Para a gente ver se o país é urbanizado ou não, né? Um país rural, né? Um país agrário. E aqui a gente percebe que é um país urbano, né? 78,97, quase 79, quase 80%, né? Enfim. E no aspecto mais étnico, a gente percebe que a população predominante, né, cerca de 60% da população, é basicamente uma miscigenação, né, de europeus e ameríndios, né, que é o que eles chamam de euro-ameríndios, tá bom? Mas além disso, a gente tem ali uma população de ameríndios ainda, cerca de 30%, e alguns descendentes espanhóis até, né, que é 9%. Também tem uma população branca ali, só 1%, tá bom? Enfim. E o que mais a gente pode falar, né? As terras vulcânicas, gente, são muito férteis, tá? E isso faz com que a prática dessa agricultura nessas áreas, enfim, faça com que sejam mais populosas essas áreas, tá bom? Claro, né? Se eu tenho terras férteis, quer dizer que eu posso plantar ali, né? Então, essas áreas serão mais populosas, tá bom? E, enfim, né? E aí, as áreas de fronteira com os Estados Unidos, né? E também com a Baixa Califórnia, tá bom? Vai ter uma quantidade menor de pessoas, tá bom? Então vai apresentar as menores necessidades demográficas do país, tá? Enfim,
E também outra coisa interessante de se dizer sobre a população é que o processo de colonização cultural castelhana, né, ou seja, espanhol, ele fez com que o país até hoje fosse um país muito católico, né? O México é um país muito católico. E aí, além disso, algumas línguas e alguns dialetos locais, eles se perderam, né? Eles desapareceram, enfim. Inclusive, o México ele é o país com o maior número de falantes do espanhol do mundo, né? Então, a gente percebe que é um país que ele perdeu um pouco desses dialetos dele, né? Dessa cultura dele, e ele... predominantemente no país, né, as pessoas falam espanhol, né, que é o idioma do colonizador, no caso, né, que seria da Espanha, tá bom? Enfim, e falando um pouquinho mais sobre essa espacialidade econômica, a gente percebe que até é um país diversificado, tá? Tem uma diversificação ali, tá? E é o único país latino-americano que faz parte diretamente de um bloco econômico com os Estados Unidos, né? Que é uma coisa interessante, que seria o NAFTA, né? Que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, né? E o NAFTA, gente, ele é um bloco econômico dos Estados Unidos, Canadá e do México, né? Enfim. E a gente percebe, né, que é o único país realmente que tem esse bloco diretamente com os Estados Unidos, né? Claro, um país latino-americano. Enfim, e aí a base da economia mexicana, né, a gente pode dizer que é a exportação de produtos primários, né, como minerais e petróleo também, né? Enfim, mas a gente também tem uma forte industrialização ali, né? Principalmente com investimentos das transnacionais, né? Aquelas empresas lá, transnacionais, que a gente já conversou, né? Enfim, e aí essas empresas transnacionais são principalmente de origem americana, tá bom? De origem estadunidense, né? Ou seja, vieram dos Estados Unidos, tá? E, ó, cerca de 85% do comércio externo é feito com os Estados Unidos, né? O que mostra aqui é que o México tem uma certa dependência dos Estados Unidos, né? Que é um dos maiores parceiros econômicos dele, na verdade, né? E falando um pouco sobre a agropecuária mexicana, né? O espaço territorial, claro, ele vai impor algumas limitações, né? Como, por exemplo, os terrenos montanhosos que eu tinha dito, né? Alguns climas desérticos ou mais secos que vai existir, né? E até alguns solos que eles não vão ter tanta fertilidade assim. Só que então essa atividade agrícola vai se concentrar mais nas terras vulcânicas, né? Que são as terras que são férteis, né? Que são mais ao sul, tá bom? E aí, 58% né, do território ele vai se limitar a essa atividade agrícola, tá? Que é nessas regiões, tá? Enfim, e aí essa agricultura de exportação, né, agricultura para vender para fora, é bastante produtiva e até diversificada, tá? Enfim, só que além disso, a gente também tem uma produção para alimentação da população, né? Que é constituída principalmente de milho, né? A produção de milho, que é a base alimentar da população, tá bom? Só que além disso, a gente também tem arroz, tem soja, trigo, batata, tá? Enfim, e a gente também pode citar que cerca de 20% da carne consumida nos Estados Unidos, a carne bovina, ela é exportada pelo México, né? Então, o México ele vende para os Estados Unidos e os Estados Unidos consomem cerca de 20% né, da carne mexicana, tá bom? O que também é um bom negócio para o México, tá? Enfim. E falando um pouco sobre o extrativismo mineral, né? O México é o sexto maior produtor de petróleo do planeta, tá bom? Porque ele tem um subsolo muito rico, tá? E a maior parte dessa produção é exportada para quem, né, gente? Para os Estados Unidos, tá bom? Enfim, ele tem as jazidas na região do Golfo do México, tá bom? E na costa oriental, né? Então, aquela região que a gente viu, né? Do Golfo do México ali, tem um subsolo muito rico, né? Em petróleo. E aí, ó, 10º produtor mundial de prata, de zinco e chumbo, né? O que também é considerável, tá? E além disso, ele produz outras coisas, né? Outros minérios, como por exemplo ouro, manganês, níquel, cobre e ferro. Claro, tudo voltado para a exportação para os Estados Unidos, principalmente, tá bom? Então a gente percebe ali, gente, ó, só antes de qualquer coisa, né, mostrar aqui, né, um mapazinho, né, indicando essas regiões de extrativismo, tá bom? Indicando as minas, né, indicando ali minerações, prata, ouro, enfim, né? E aí a gente consegue identificar que tem um certo efeito desse bloco econômico, né, do NAFTA, sobre a economia mexicana, né? Ó, só lembrando, né, o NAFTA ele tinha o objetivo, né, de criar uma zona ali de livre circulação de mercadorias, né, serviços e capitais, né, enfim, né, para eles se ajudarem, né, as nações se ajudarem. E aí o que aconteceu? Impulsionou as exportações, né? A gente acabou de ver a maioria das exportações feitas pelo México é para os Estados Unidos, né? E além disso, algumas empresas dos Estados Unidos, elas foram para o território mexicano, né, que seriam as transnacionais, tá bom? Enfim, o que mostra certa influência dos Estados Unidos
na economia mexicana, né? E além disso, gente, a gente teve uma multiplicação de complexos agroindustriais dos Estados Unidos no território mexicano, tá? O que fez com que houvesse uma redução da área que seria da agricultura familiar, né? Então, como assim, né? A gente tem ali uma agricultura para exportação, né, que seria as agroindústrias, por exemplo, e a gente tem uma agricultura familiar, né? Enfim. E aí, quando a gente tem muito complexos, né, agroindustriais, vai acabar que eles vão tirar essa área que seria para a agricultura familiar, tá bom? Enfim. E aí, gente, só um exercíciozinho para a gente finalizar a aula, tá? O México é o segundo país mais populoso da América Latina, por influência da colonização hispânica, né, que seriam os espanhóis. É a maior nação de língua espanhola do mundo. Analise a veracidade, né? Ou seja, V ou F, né, falsidade, beleza? Das proposições abaixo sobre o México, tá bom? Apresenta economia diversificada, sim. Amplas reservas minerais, sim. E parque industrial moderno. Sim, até aí tá certo, beleza. Apresenta as fábricas de montagem final que utilizam peças e equipamentos vindos dos Estados Unidos e exportam um produto pronto, né? Isso também é interessante, sim, tá, gente? Isso aqui tá correto, tá? O que é outro exemplo, né, dessa parceria entre o México e os Estados Unidos, né? Seria as fábricas de montagem, né? Que aí eu vou ter essa parceria, né, que os Estados Unidos vai trazer os equipamentos e aí o México vai montar no território e vai exportar, né? Também é interessante a gente ressaltar isso, tá? E grande produtor de petróleo, né, com reservas localizadas no Lago Maracaibo. Aqui estava mais ou menos certo, né? Por quê? Porque realmente ele se destaca, né, na produção de petróleo, só que as reservas, gente, está localizada no Golfo do México, né? Eu até tinha comentado, tá bom? Então esse aqui seria falso, tá? Então seria o item B, tá bom? O item B. Seria VVF, beleza? Ok, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever, ou então rever as outras aulas, né, no canal da escola, tá? Acessem o site, né, para ter acesso às informações que estão lá, e a agenda digital, tá bom? Até a próxima aula.